Boa noite a todos, que a doce paz do Senhor seja abundante na sua vida, na vida da sua família, hoje e sempre. Amém. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Senhor, é reconhecê-lo como o doador da vida em Cristo Jesus, e requer de nós a nossa total atenção e dedicação. Por isso que quando os nossos olhos, o nosso coração, os nossos lábios, os nossos ouvidos não estão voltados para Deus, chamamos esse ato de idolatria, porque passamos a adorar a nós mesmos ou aquilo que criamos, julgando ser a razão da nossa existência. Por isso, adorar a Deus requer totalidade e integridade, porque Ele de fato merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por estar em tua casa esta noite, por poder te adorar em espírito e em verdade, poder cantar louvores ao teu nome, falar contigo em oração, ouvir a tua voz por intermédio da tua palavra. Edifique-nos, Senhor, santifique-nos, para que possamos adorá-lo verdadeiramente. Aceite, ó Pai Celestial, o nosso culto, aceite a nossa adoração. É nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los ainda a abrir a palavra de Deus no Evangelho conforme registra João, capítulo de número 3. Evangelho conforme registra João, capítulo 3. Os irmãos estarão acompanhando a leitura que eu estarei fazendo. Farei do verso 1 até o verso de número 21. Evangelho de João, capítulo 3, de 1 a 21. Assim nos diz a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
O julgamento é esse: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Quero convidá-los, queridos, nesse momento, a louvar o nosso Deus, juntamente com o nosso ministério de louvor. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Então vamos louvar o nosso Deus, Criador de todas as coisas, que por tamanho amor colocou o seu Filho como nosso Salvador. Vamos exaltar o nosso Salvador agora nessa canção, amém, irmãos? Vamos abrir os nossos lábios com o nosso coração grato a Ele. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e
convido os irmãos a se assentarem, fecharem os seus olhos e por alguns instantes falarem com Deus silenciosamente, colocando as nossas vidas, a nossa cidade, famílias. Nós temos visto o número de casos aumentando, mortes. É momento de nós colocarmos diante do Senhor a oração certa, a oração daqueles que têm compaixão, misericórdia por vidas, por famílias, nesse momento tão doloroso que vivemos no Brasil e no mundo. Feche seus olhos. Se desejar, pode se ajoelhar também e por alguns instantes falar em silêncio com Deus. Enquanto você ora ao Senhor, o nosso grupo de louvor vai estar cantando. Vamos engrandecer o nome desse Deus que conhece, que sabe todas as coisas, irmãos, e que só Ele pode ter o controle de todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, pois Ele tem o poder para curar, o poder para transformar, se for da vontade dEle. Por isso nós vamos engrandecer, que Ele seja exaltado, que Ele seja engrandecido em toda e qualquer situação, como nós temos aprendido na palavra dEle. Amém, irmãos? Então vamos engrandecer com a nossa voz. Seja engrandecido, o Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Todos é Senhor, aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Sobre todos é Senhor, aleluia, aleluia, te louvo,
Obrigado, Senhor, pela tua igreja aqui reunida, ó Pai, em teu nome, para louvar, para engrandecer, para dizer que o Senhor é o Deus da nossa vida, é o Deus que pode todas as coisas, ó Deus. Por isso nós te clamamos, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, na tua igreja, ó Deus. Que o Senhor esteja a cada dia nos fortalecendo com a tua mão poderosa, Pai. Perdoa as nossas falhas e pecados, e oramos a ti, gratos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos voltar os nossos olhos ao capítulo 3 do Evangelho de João, no qual lemos. Ele será a base para a nossa reflexão bíblica essa noite. O verso de número 16, no qual nós conhecemos muito bem, e que é um texto bem, vamos dizer assim, apreciado por vários autores e vários reformados também, dentre eles Lutero, que chamava da Bíblia em miniatura. E de fato, nesse verso de número 16, nós encontramos uma série de doutrinas bíblicas importantes para as nossas vidas. Ao mesmo tempo, encontramos também resposta aos nossos temores. Mas não podemos esquecer que esse verso está preso a um contexto ainda maior. Ler João 3,16 sem considerar o seu contexto é perder a beleza de todo o texto. Percebam que a narrativa de João tem início falando sobre um certo chefe religioso judeu chamado Nicodemos, e diz que ele era fariseu, e diz que ele procurou Jesus de noite, ou seja, não queria notoriedade. É interessante nós olharmos essa questão relacionada ao judaísmo. O grupo, esse partido religioso ou político chamado fariseus. Nós encontramos alguns fariseus que se destacam com uma notoriedade grande, como Gamaliel, o próprio apóstolo Paulo, quando então era discípulo de Gamaliel, um historiador chamado Flávio Josefo, que também era fariseu. Todos esses mostraram ao longo da história uma contribuição relevante. Quando nós olhamos os fariseus do tempo de Jesus, nós observamos uma série de aspectos negativos, embora nos seus ensinamentos havia uma série de questões positivas. Mas quando se tratava da lei, eles começavam a ter uma série de critérios que eram critérios pormenorizados, que faziam com que a beleza da lei se tornasse pesada, principalmente relacionado ao sábado. Há uma série de coisas, como por exemplo, a questão da ingestão de um alimento no sábado. Não se poderia comer um ovo no sábado, a menos que a galinha fosse morta. Poderia-se ingerir vinagre no sábado, mas não poderia-se gargarejar o vinagre. Então são detalhes. As mulheres eram impedidas de pentear o seu cabelo à frente do espelho, porque se vissem, pentear não era problema, o problema é se visse um cabelo branco e resolvesse arrancar, era trabalho, então não podia. Esses são os critérios, veja como nós falamos, que eles excediam, mas o seu nascimento foi nobre, né? Eles surgiram para combater, né, para não permitir que o helenismo, que secularizava no século II a.C., pudesse destruir a cultura judaica, né?
esse acontecimento se deu num período chamado Guerra dos Macabeus, o período dos Macabeus. É aquela paginazinha em branco entre Malaquias e Mateus, no qual os nossos queridos que fizeram o curso de leitura da Bíblia, nós falamos sobre isso. 400 anos de silêncio profético. Deus não revelou absolutamente nada, mas com isso não significa dizer que Deus esqueceu-se da história ou do seu povo. Tem uma série de acontecimentos que serão base para o que vai se dar no Novo Testamento. Então, esse partido dos fariseus, Nicodemos pertencia a ele. E nós observamos aqui uma divisão, né, desse texto, no qual nós vamos encontrar uma série de orientações práticas para as nossas vidas. Quando nós olhamos a disposição do que é descrito aqui, nós vamos perceber que o texto descreve uma série de ações importantes, e a começar exatamente pela maneira como ele é descrito, né? Há 3 seções aqui fáceis da gente identificar. O verso de número 1 vai introduzir Nicodemos, que é aquele a quem Jesus vai dialogar, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então introduz Nicodemos. O segundo, do verso 2 ao verso de número 10, nós vamos encontrar Nicodemos fazendo 3 perguntas. E automaticamente ele tem 3 respostas de Jesus. Então, aqui do verso 2 até o verso de número 10, nós identificamos claramente as indagações de Nicodemos e as respostas de Jesus em relação às suas indagações. E do verso de número 11 ao verso de número 21, aqui o diálogo se torna um discurso de Jesus, e Nicodemos silencia. Ele não vai perguntar mais nada, não vai falar mais nada, será apenas um ouvinte silencioso. E é exatamente aqui no verso 16 que nós encontramos o início de uma preocupação, onde Jesus quer mostrar a Nicodemos algo relacionado ao novo nascimento, algo relacionado a uma nova vida. Percebam que antes do capítulo 16, antes do verso 16, o verso 15, já introduz quando fala assim: para que todo que nele crê tenha vida eterna. Então, qual é o segredo para ter a vida eterna? É o entendimento de que se não houver uma transformação de vida, de forma alguma esse indivíduo alcançará o favor de Deus, o bem maior, a vida eterna, a vida abundante. No entanto, o verso de número 16 também pode ser dividido. Podemos dividir aí em 5 partes. Primeira, falando sobre o que caracteriza, né, o caráter do amor, o que caracteriza esse amor. E ele descreve como um amor de tal maneira, é caracterizado como de tal maneira amou a sua criação. Mundo aqui, a sua criação. Segundo, revela quem é o autor, é Deus. Esse amor é o amor de Deus. Então, o autor desse amor é Deus. 3, o objetivo. Qual é o objetivo? É o mundo criação. E o que faz esse amor? Qual vamos dizer assim, qual é o dom? O que ele presenteia? O Filho único gerado pelo Pai. Unigênito é diferente de primogênito. O unigênito é aquele único gerado pelo Pai. Quando falamos de primogênito, nós estamos falando daquele que é o primeiro a nascer.
Então há uma diferença entre unigênito e primogênito, até porque esse unigênito tem toda uma carga teológica redentiva, né, dentro do plano redentivo de Deus. Já uma vez que nós falamos sobre o que caracteriza, quem é o autor, qual é o objeto, o dom, e aí a gente vê o propósito. Qual é o propósito? O propósito é que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí a gente começa a fazer algumas considerações interessantes e importantes em relação a isso. A começar pelo... Quando nós falamos do amor aqui, nós estamos falando de algo que vem de Deus. E esse amor, ele revela a misericórdia, revela a compaixão de Deus para com todos os seres criados. Todos os seres criados. Aqui não há distinção entre justos e ímpios. Aqui Deus revela o seu amor a todo aquele que foi criado por Ele. É um grande e compassivo amor de Deus que olha para toda a raça humana, né? Por isso que a gente diz que o amor de Deus, né, ele é suficiente para salvar o mundo inteiro. Ele tem essa potencialidade, mas no próprio texto a gente percebe que nem todos serão salvos. Por mais que as pessoas temem em querer contestar essa realidade, ela é visível nos dias de hoje. Visível. Nós podemos observar isso dentro de casa, com os nossos filhos. Foram criados debaixo do mesmo teto, com a mesma alimentação, com a mesma educação, com o mesmo carinho, mas respondem às ordens de forma diferente. Uns obedecem, outros desobedecem. Isso é uma questão natural, porque somos seres diferentes. A linguagem para um é diferente da linguagem para o outro, mas vieram da mesma barriga, dos mesmos pais, beberam a mesma água, aprenderam os mesmos ensinamentos, mas são seres diferentes. Por que as igrejas são vazias e as casas de show são cheias? Aí a gente olha aqui, olha, o verso de número 5. Jesus diz 2 vezes, quando ele duplica em verdade, é para enfatizar, para dar uma ênfase. Ele diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Dizendo a água e o Espírito aqui se referindo ao batismo, mas não apenas a questão da água sendo derramada. Não basta apenas o derramamento de água, é necessário que o Espírito Santo de Deus faça a obra de conversão na vida do indivíduo, para que essa água possa então ser ministrada como um sinal de que ele faz parte de uma comunidade, de uma igreja. Mas é o Espírito de Deus, esse Espírito que é soberano, esse Espírito que ninguém controla, esse Espírito que é comparado aqui como o vento. Você não sabe de onde ele nasce, aonde ele morre, para onde ele vai, você não consegue controlar, para revelar a beleza do Espírito do Senhor, que é aquele que muda, que transforma, que faz nascer de novo, que faz com que a purificação seja uma purificação real, uma purificação completa, né? Então é natural olhar para o amor de Deus como sendo aquele que vai observar toda a criação e mostrar todo o seu amor, embora esse amor seja oferecido, né, de maneira tão graciosa. Esse amor esse amor por si não promove a redenção. Veja que o texto descreve que Deus amou o mundo de tal maneira, e aí então nós vemos
aquele que vai redimir a criação, o seu Filho. Então, é um amor maravilhoso, é compaixão, é misericórdia de Deus, mas a redenção só é possível em Cristo Jesus, através do Filho. Por isso, de uma maneira bem clara, João também vai descrever lá, mais à frente no capítulo 14, que de fato há um caminho, e esse caminho é verdadeiro, esse caminho é vivo, e ele se chama Cristo. E ninguém consegue vencer temores como a morte, perecer, morrer, é algo que apavora todo e qualquer ser humano. Tem medo de morrer, tem medo de sofrer, tem medo de sofrer e morrer, tem medo de morrer e sofrer. E esse medo, ele rouba a paz, e esse medo também rouba a sensibilidade. Já notaram que quando o indivíduo está se afogando, o medo dele de morrer é tão grande que ele se apavora, e se aquele que vem ao seu encontro para salvá-lo, se não utilizar a técnica correta, e às vezes a técnica correta é dar um golpe nele e passar por trás para que possa pegá-lo, ele é arrastado para o fundo e morre, porque aquele que está sofrendo naquele momento, ele se agarra de uma forma sem ter nenhum entendimento do que está fazendo, porque ele está com um medo muito grande de morrer afogado, e o que estiver pela frente ele vai agarrar e vai com ele até o fundo. E o medo faz isso, tira todo o propósito, o sentido. O plano de Deus, esse plano de amor que traz a salvação aos pecadores, ele revela para nós não só essa grande compaixão e misericórdia de Deus para com todos, no qual efetivamente vai ser concreto na vida daqueles que são como o terreno bom da parábola do semeador. Notem lá que a tarefa do semeador era semear, e se a palavra de Deus é a semente, ele vai semear. Se o campo e cada um dos solos são os corações, não importa qual seja o coração, o que importa é semear a palavra, porque Deus vai fazer germinar no solo certo a semente do Evangelho, que vai promover a salvação. Essa é uma expressão típica, uma parábola típica para a gente entender a questão da salvação e do nosso papel. Nós não temos que escolher solos, temos que semear em todos, porque quem vai fazer germinar a semente é o soberano Deus, o Senhor da seara. Então o amor, essa compaixão, essa misericórdia para com a criação que é descrita aqui é intenso, é de tal maneira, mas ela reflete a salvação e a redenção em Cristo Jesus. E como se dá essa salvação em Cristo Jesus? Ela pode ser vista na obra expiatória de Cristo, ou seja, Ele vai morrer no nosso lugar. Ele vai assumir o nosso lugar e tomar as nossas dores. E aqui, quando fala sobre esse amor de Deus, e de tal maneira, por intermédio do seu Filho, está apontando para essa obra de Cristo, que vai carregar a culpa, a nossa culpa. Não é doloroso quando você é acusado de uma coisa que você não fez? Ou quando você vê, dói mais ainda, quando você vê um filho seu sendo acusado de coisas que ele não fez, você sabe que ele não fez. Não é doloroso olhar e falar: meu Deus, que isso? Ele assumiu um lugar e um papel que não é dele, a culpa não é dele, não foi ele que fez, ou não fui eu quem fiz isso. Isso é uma injustiça. E quando então
Essa pessoa carrega uma culpa para proteger outra. É exatamente o que Jesus fez. Então o amor de Deus aqui, que revela essa obra expiatória, esse projeto de redenção, para que a humanidade, aqueles a quem creem nele e crerem em Jesus, não é apenas dizer, eu acredito nisso. É muito mais profundo. É entender e chorar, reconhecer a condição de pecado, reconhecer a condição humilhante que o pecado acaba promovendo nas nossas vidas, ao ponto de olhar ao redor e ver tantos outros que estão sofrendo também por culpa dessa natureza pecaminosa que ele descreve aqui da carne. A carne aqui, ele revela a natureza humana adâmica, contaminada pelo pecado, e ela precisa ser transformada. E o amor de Deus traz em si um dom, um presente, que é o seu Filho, mas nem todos creem no Filho de Deus. Por isso, é muito mais difícil você fazer a obra de Deus do que fazer as outras coisas. Por isso é muito mais difícil você realizar as coisas para Deus do que realizar as coisas para você mesmo ou para as outras pessoas. Por conta exatamente desse entendimento de que o sacrifício, a renúncia estão relacionadas a isso, porque aponta para Cristo. O próprio Jesus falou que aquele que quer segui-lo tem que tomar a cruz, tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, ou seja, vai sofrer para depois vencer, vai trocar a cruz por uma coroa, e uma coroa daqueles que são vencedores em Cristo Jesus. Então, o plano através do qual o amor de Deus vai trazer a salvação aos pecadores é desenhado através dessa ação do seu Filho, e Ele o faz em obediência ao Pai. Não há escolha de Jesus. Na Bíblia, em momento algum, nós vamos encontrar isso. Tanto que no Getsemane, o que Jesus fala é: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Por quê? Porque é pesado assumir a culpa dos outros. Sabe lá no credo, quando diz assim, desceu ao Hades, ao inferno, é porque ele assumiu as dores do inferno quando tomou sobre si os nossos pecados. É esse o significado lá de desceu, é quando ele assumiu as nossas dores, quando ele assumiu o pecado, o nosso pecado, para que tivéssemos vida abundante. Então ele assumiu isso em obediência ao Pai. O Pai é o autor da redenção, e o Filho é aquele que vai executar, e o Espírito Santo é aquele que vai aplicar na mente e no coração do ser humano o plano que Deus estabeleceu. O plano que Deus estabeleceu, aquilo que o Filho executou, para que haja exatamente essa questão de fé. Nós cremos, porque o Espírito Santo de Deus aplica na nossa mente e no nosso coração essa obra maravilhosa que nasceu no coração de Deus na eternidade de Deus. Que coisa maravilhosa, né? O amor, o grande amor que mostra a compaixão, que revela o presente de Deus, que é o seu Filho, e esse plano ele se cumpre exatamente em Cristo, como um filho obediente. E a maneira como esse plano maravilhoso faz sentido em nossas vidas é extraordinário, porque revela que para crer é necessário ter fé em Cristo. Essa é a chave para a salvação, ter fé.
não há salvação sem Cristo Jesus. Há algumas denominações ou seitas vão dizer que fora da igreja não há salvação. Nós falamos que fora de Cristo não há salvação. Por isso nós temos um princípio nas solas, né? Solo Christus, porque Ele é o Redentor, Ele é o Salvador, Ele é aquele que cumpre o propósito de Deus. Que coisa maravilhosa ver o grande amor de Deus, num plano no qual Deus revela o seu Filho como aquele que vem para trazer a vida eterna àqueles que creem, àqueles que confiam. E aí então a gente vê, né, o resultado disso. Aí não morre. Lembro-me de algumas das nossas ações missionárias, quando saíamos para evangelizar em algumas cidades com os missionários voluntários lá da Igreja Presbiteriana Nacional, e nós, ao abordarmos uma pessoa, falávamos sobre João 3,16, usando o cubo evangelístico, que nós já tivemos oportunidade de fazer um treinamento aqui junto com a SAF. E tinha essa pergunta, né? Suponhamos que você morresse agora e você chegasse ao céu diante do Senhor, e o Senhor perguntasse para você, é uma pergunta da evangelismo explosivo, né? O que você tem a dizer a seu respeito, que possa habilitá-lo a entrar no meu céu? E você acha que se eu morresse agora você seria salvo? E a pessoa assim, não seria, se eu morresse agora eu não seria salvo. E a outra pergunta, as pessoas diriam, não, eu fui temente a Deus, e na verdade as respostas elas estavam trocadas, né? Você tem que dizer, não, eu não tenho condição de entrar no céu, Deus. Eu por conta própria não tenho condição. Se o seu amor não for não olhar para mim, se o Senhor não olhar para mim com compaixão, com misericórdia, jamais poderei entrar no céu. Eu não tenho mérito próprio, e era o que Nicodemos conhecia. A salvação do partido fariseu era pelas obras, porque tinha que guardar o sábado, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. E Jesus fala sobre o novo nascimento, apontando exatamente para o entendimento de que a fonte de tudo é Deus e não nós. E então as pessoas diziam assim, não, nós não temos condição. E eu dizia assim, tem sim. Lembra do que nós falamos? Olha, eu vou ler de novo para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, quem crê em Cristo não morre, tem a vida eterna. O problema é o que vem a ser crer em Cristo. E isso faz toda a diferença quando falamos sobre Evangelho no centro das nossas vidas. Crer em Cristo é reconhecer que Ele é o Filho de Deus enviado, é reconhecer que Ele tem uma obra, é reconhecer que nós precisamos nos esvaziar, é reconhecer que precisamos aprender dEle, precisamos beber nele, para que do nosso interior fluam rios de água viva. Precisamos ter paz, não a do mundo, mas aquela que excede todo entendimento. Precisamos viver não com a cultura do mundo, mas contra essa cultura, onde perder é ganhar, onde ganhar é perder. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Os últimos serão os primeiros. Totalmente diferente. O evangelho descrito aqui é um evangelho maravilhoso, porque nós estamos falando da essência do evangelho, da glória de Deus, que se manifesta aqui para salvar o perdido, para dar a vida eterna. E a marca é o amor. O grande amor, a maneira como Deus olha toda a sua criação,
e providencia através do seu Filho a redenção. E essa redenção é executada por um filho obediente, temente ao Pai. Por isso ele é um modelo para nós. Como filhos, como co-herdeiros em Cristo Jesus, ele é o varão perfeito. Ele é o modelo para que a gente olhe e imite. Por isso Paulo fala: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. E a palavra imitador aí, imitar, é a palavra chamada mimikai. Lembra mímica, né? Onde a gente lembra aquele personagem que a pessoa está andando na rua e ele vai atrás andando igual, ele está imitando. Imitar a Cristo. Imitar a Cristo é valorizar o que ele valorizou, é sofrer o que ele sofreu, mas também é se deleitar nas bênçãos que ele conquistou. O Evangelho de Cristo é maravilhoso. Que Deus os abençoe, queridos, e que possamos viver a essência do Evangelho glorioso de Deus, reconhecendo o seu amor, reconhecendo a obra redentiva em Cristo Jesus, reconhecendo o nosso papel, a nossa responsabilidade de olhar e de viver como Cristo viveu, para alcançar a vida abundante em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Convido os irmãos a colocarem-se em pé. Eu quero nesse momento também estar inserindo na minha oração a vida da Aline, a sua mãe e a sua filha. Elas estarão mudando, né? Não estarão mais morando em Unai. Amanhã elas estarão viajando bem cedo, Argos, não é isso? Para Argos. Vamos estar colocando a Aline e sua família no altar de Deus. Vamos orar para que Deus abençoe nessa nova cidade, dando a elas paz, alegria sempre. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela noite, pela tua palavra, pelos ensinamentos que edificam as nossas vidas e também despertam o desejo de te servir conforme a tua palavra nos ensina. Em especial também queremos pedir pela Aline, pela sua mãe, pela sua filha, pela longa viagem que estarão fazendo amanhã. Que o Senhor as abençoe, as ampare e proteja ao longo do percurso e em sua chegada também. Que o Senhor abençoe as suas servas nessa nova cidade, com novas perspectivas e realidade de vida, mas que sejam bênção, mas que sejam, Senhor, alívio e paz ao coração delas. Nós invocamos o teu nome, ó Pai, porque sabemos que tu podes todas as coisas. Por isso também nós te rogamos que abençoe as nossas vidas, os nossos destinos, os nossos rumos, que o Senhor mesmo nos conduza de forma segura, como só tu podes e sabes fazer. Descansamos em ti, no nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a companhia, assistência e doces consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Uma boa semana para todos.